Pessoal, vamos continuar falando sobre organização administrativa? Hoje eu vou falar com vocês sobre três conceitos que vocês talvez não deem tanta importância, mas que despencam nas provas de concurso. Então, esse é um conteúdo muito importante. Vamos falar sobre centralização, desconcentração e descentralização. Olha só, quando eu falo de centralização, eu estou falando de prestação de serviço público de forma centralizada. Ou seja, central, centralizada, é aquele serviço que é prestado diretamente pelos entes federados, né? Pela administração pública direta, pela União, pelos estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal. Os próprios entes federados, de forma centralizada, prestam aquele serviço. Beleza. Desconcentração. Pessoal, desconcentração é um fenômeno que fala da distribuição de competências internas entre os órgãos. Nossa, prof, o que é isso? Gente, presta atenção. Desconcentração, o O de concentração é O de órgão. Cada ente federado possui vários órgãos internos. Por exemplo, a União possui vários ministérios, né? Nós temos o Ministério da Saúde, que cuida da saúde, nós temos o Ministério da Educação, que cuida da educação. Cada órgão tem uma competência, se especializou naquela atividade. Para quê? Para garantir uma especialidade, para garantir um ganho de eficiência. Todos esses órgãos, todos esses ministérios, secretarias, todos os órgãos que compõem a União, compõem aquela mesma pessoa jurídica. Esse órgão, né, cada ministério, cada secretaria não tem personalidade jurídica própria. Não é titular de direitos nem obrigações, né? Não responde pelos seus atos, não tem pessoal nem patrimônio próprio. Porque o órgão nada mais é do que um conjunto de competências, é uma unidade administrativa que integra uma pessoa jurídica, né, estando sujeito a um controle hierárquico. Tipo assim, estou na União, então eu tenho vários ministérios, várias secretarias, várias diretorias. Cada diretoria é um órgão. O órgão não tem personalidade jurídica própria, ele compõe a União. Cada secretaria é um órgão que tem uma função específica, não tem personalidade jurídica própria e compõe a União. Cada ministério também é um órgão que compõe o que, gente? A União e não tem personalidade jurídica própria. Aí você fala, por que existe essa distribuição interna de competências entre órgãos, né? Órgãos, então, são unidades administrativas. Sim, por exemplo, eu tenho uma diretoria de contratos. A diretoria é uma unidade administrativa que tem a competência de cuidar dos contratos daquela instituição. Essa diretoria ela está subordinada a uma superintendência, que é um outro órgão que também vai cuidar de uma área específica naquela instituição ali. O órgão não tem personalidade jurídica própria. Essa superintendência está subordinada a uma subsecretaria de gestão de pessoas e contratos, por exemplo. Essa subsecretaria é um órgão que compõe aquela pessoa jurídica na qual está inserida. Essa subsecretaria está subordinada a um secretário, que está subordinado a um ministério, que está subordinado ao chefe do executivo, no caso que eu estou falando da União. Vocês estão vendo que cada órgão é uma unidade administrativa? Unidade administrativa que compõe a União? Exatamente. Entre os órgãos existe uma relação de hierarquia. A diretoria está o quê? Subordinada à superintendência, que está subordinada à subsecretaria, que está subordinada ao secretário, que está subordinado ao ministro. Não é verdade? Não tem essa hierarquia? E essa hierarquia ela decorre do poder hierárquico e é para fins de organizar, estruturar aquela entidade. Todos esses órgãos pertencem à União, né? Mas a organização interna desses órgãos respeita o quê? A hierarquia que decorre do poder hierárquico, beleza? Ok. Gente, essa desconcentração ela ocorre no âmbito interno de uma pessoa jurídica, né? Tanto de uma pessoa jurídica da administração pública direta, quanto de uma pessoa jurídica da administração pública indireta. Por exemplo, a gente sabe que a administração pública indireta é formada por autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Dentro de uma empresa pública, por exemplo, pode acontecer uma desconcentração, uma distribuição interna de competências entre os órgãos que compõem aquela empresa pública? Pode. Naquela empresa pública existe uma diretoria de RH, outra diretoria de contratos, outra assessoria de comunicação.
Cada órgão, cada um desses órgãos tem uma função específica. Todos eles compõem aquela empresa pública. Pode acontecer, então, distribuição de competências entre órgãos de pessoas jurídicas da administração pública indireta? Pode sim, pode sim. Gente, um ponto importante é que os órgãos não possuem personalidade jurídica própria. Entretanto, alguns órgãos públicos, a gente chama eles de órgãos independentes e autônomos, eles possuem capacidade processual ativa e podem figurar no polo ativo de ações judiciais, no polo ativo, no polo ativo, quem está lá ajuizando aquela ação. Por exemplo, a Assembleia Legislativa Estadual é um órgão independente e autônomo. A mesa do Senado, a Presidência da República e tem o quê? Capacidade processual especial, esse órgão autônomo, independente e autônomo. Em algumas situações, gente, a capacidade processual ativa está relacionada com a possibilidade que alguns órgãos possuem de realizar a defesa das suas prerrogativas em juízo. Por exemplo, o Ministério Público. Haja vista a própria função do Ministério Público, ele é um órgão independente que pode o quê? Pode figurar no polo ativo de ações judiciais, a Defensoria Pública, no caso aí, por exemplo, de mandado de segurança, habeas data e etc. São situações nas quais eu tenho órgãos públicos figurando no polo de ações judiciais. Beleza. E por fim, gente, o terceiro conceito é a descentralização. Descentralização. Olha o E de entralização, descentralização. Gente, nesse caso, eu estou falando da prestação de serviços públicos de forma descentralizada. O que é isso? Mediante a transferência de uma competência da administração pública direta para uma entidade da administração pública indireta. Eu vou transferir uma função que é do ente federado para uma entidade da administração pública indireta ou para um particular, concessionário permissionário de serviço público. A descentralização acontece nessas duas situações e eu vou explicar para vocês na próxima aula descentralização por outorga e descentralização mediante delegação. Muito importante! Segura essa próxima aula que tem macete para vocês.